Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2020. Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e de crescimento da Sanepar. Desse modo, baseia-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao seu futuro, bem como contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, pois dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação, e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos então a palavra ao diretor financeiro e de relação com investidores, Abel Demétrio. Abel, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos também, obrigado pela presença. Registrando também aqui a presença do diretor de Meio Ambiente e Ação Social, Júlio Konchorowski, o gerente contábil, Osiris Kostler, o gerente financeiro, Luiz Sodré, o gerente de RI, Sonival Bergman, e sua equipe, Ricardo e a Fabiane. Então vamos passar aos resultados do segundo trimestre de 2020, o acumulado até junho de 2020. Bem, na página 3 temos os destaques do material disponibilizado. O crescimento da receita líquida nos 6 primeiros meses foi de 9% em relação aos 6 primeiros meses de 2019. Nosso EBITDA com crescimento de 16,2% e o crescimento do lucro líquido de 20,1%. Tivemos um crescimento do volume faturado de 0,2% e de esgoto 1,6%. Nosso índice de atendimento com água é de 100% e esgotamento sanitário com 74,6% de esgoto coletado e tratado. 100% tratado. Nossa margem de EBITDA atingiu no segundo TRI de 2020 41,1% e nos 6 primeiros meses de 2020 41,4%. Tivemos ainda em junho a emissão de uma cédula de crédito bancário junto ao Banco BTG Pactual da ordem de R$200 milhões e também o pagamento dos dividendos aos acionistas. Na página seguinte, a página 4, falando um pouquinho dos resultados operacionais, já falamos do volume faturado, crescendo 0,2%, em que pese as ligações totais e economias totais crescendo 1,9% e 2%, isso para a água. Volume faturado de esgoto crescendo 1,6% e ligações totais e economias totais crescendo 3,9% a 4%. Aqui já notamos uma retração dos volumes em função da forte estiagem que atinge aqui o estado do Paraná. Inadimplência fechando o semestre com 3,7%. Questão positiva foi que em abril a inadimplência tinha chegado a 7,33%. Em maio ela voltou a um patamar de 2,28%, em junho um patamar de 1,48%, o que é muito, muito razoável esses últimos históricos de inadimplência. A eficiência operacional atingindo 230,6 litros, ante 232,6 do mesmo período de 2019. Falando um pouquinho da estiagem, na página 5 e página 6 da apresentação, notamos que temos aqui no Paraná, no mês de abril a junho, né, uma ordem de redução de chuvas aí da ordem de 50%, 70%. Quando olhamos para o período de 12 meses, o quadro se mantém, uma redução significativa no volume de chuva. E na página 6 temos um histórico de pluviometria, mostrando que dos últimos 12 meses findos em junho, apenas o mês de junho teve chuvas acima do previsto do acumulado mensal. Os outros 11 meses com chuvas abaixo do previsto. Na página 7, falando um pouquinho dos indicadores de performance,
Então, nós estamos, em relação à emissões feitas ao mercado, né, como as emissões da terceira, oitava, nona, décima emissão de debêntures e CCB, com os covenants em dia. Também junto ao sistema BNDES, com os financiamentos e debêntures emitidos junto aos mesmos também sendo cumpridos. Da mesma forma, os financiamentos com contratos da Caixa e KfW também atingindo tais indicadores. Os principais, né, a dívida bancária líquida de 1,32%, quando o nosso limite é menor ou igual a 3%. Grau de endividamento menor ou igual a 60%, estamos com 49,4%. E o índice de cobertura do serviço da dívida de 2,84%. Os indicadores, né, margem de EBITDA já falamos, 41,4% em 6 meses, ROI que é analisado em 14% e o ROI de 18,5%. Na sequência, na página 9, falando um pouquinho de receita líquida, um crescimento de 9% em relação a 2019, 6 primeiros meses, atingindo 2.396 milhões de reais. O EBITDA chegando a 993 milhões de reais, uma alta de 16,2% em relação aos 6 primeiros meses de 2019. O lucro líquido atingindo 540 milhões, ante 450 do mesmo período do ano passado, com uma margem líquida de 22,6%. Custo de despesas operacionais crescendo com impacto no EBITDA, crescendo 4,5% no semestre, atingindo 1.403 ante 1.343 dos 6 primeiros meses de 2019. Passando um pouquinho para as questões de geração de caixa, na página 10, tivemos uma geração de caixa de 907 milhões e uma conversão do EBITDA em caixa de 91,3%. Nossa dívida líquida está em 2.778 milhões, sendo 528 milhões de dívidas de curto prazo, 3.134 milhões de dívidas de longo prazo, um endividamento total de 3.662 milhões e caixa equivalente de caixas em 30 de junho de 884 milhões de reais, com uma alavancagem de 1,3 vezes, muito próxima de 1,4 do final de 2019. Custo médio ponderado da dívida de 7,8%, caindo em função da queda das taxas de juros Selic, juros de financiamento, IPCA, as correções monetárias, IPCA, etc. O CAPEX realizado nos 6 primeiros meses de 447 milhões, uma pequena retração de 3,7% em relação aos 6 primeiros meses de 2019. Na página 11, falamos um pouquinho das demonstrações dos resultados do segundo TRI. Então, nossa receita líquida crescendo 4,6%, atingindo 1.150 milhões de reais. O total de custos e despesas atingindo 799 milhões, com uma retração de uma redução aí de 3,2%. Nossa margem de EBITDA no segundo TRI de 2020 atingindo 41,1%, com EBITDA de 472 milhões de reais. Na página 12, falando dos resultados de 6 meses, a receita líquida, então, atingindo 9%, total de custos e despesas 4%, aí um crescimento, e o EBITDA atingindo 993 milhões, com um EBITDA de 41,4%. O que ocasionou cada uma dessas contas? A variação, receita líquida, principalmente o volume, né, que já foi comentado, né, de volume faturado de água e de esgoto, e os reajustes implantados em maio do ano passado e em novembro do ano passado, estão trazendo um reflexo aqui para crescimento da receita líquida. Em relação à conta de pessoal, as principais variações foram em relação aos reajustes salariais, a implantação aí dos acordos coletivos. Esse ano foi implantado 3,94% de acordo coletivo. Também a adesão de 62 empregados ao PAI, né, o Programa de Aposentadoria Incentivada, com registro de 16,4 milhões de reais na rúbrica de pessoal. Na conta de materiais, que variou 21,5%, os principais crescimentos foram de material de tratamento e material de segurança, proteção e vestuário, aqui já em função do Covid. Então, quando a gente analisa toda a variação da conta de materiais, de 88 milhões para 107 milhões do primeiro semestre de 2019 para 2020,
Só a conta de material de tratamento teve essa variação de 19 milhões e 58 mil contra uma variação total de 19 milhões e 76. Então, o material de tratamento é o grande ponto quando falamos de material. Em relação aos serviços de terceiros, que variam 9,4%, nós temos principalmente serviços técnicos profissionais variando, serviços de cadastro e faturamento em função da terceirização da leitura, fretes e carretos, e serviços de remoção de resíduos de esgoto, dado um melhor tratamento, um maior tratamento aí até nas nossas estações de esgotamento sanitário. Em relação à conta de gerais e tributários, crescendo 7,1%. Aqui tivemos basicamente então, o aumento da receita, que faz também que os repartos aos fundos municipais de saneamento básico sejam maiores. Então, esse é o grande impacto que a gente tem em função de maiores repasses aos fundos municipais de saneamento básico. Em relação às provisões cíveis, trabalhistas, ambientais, fiscais e tributárias, tivemos uma redução de 91,3% no semestre. Essa variação se deu pela reversão de uma provisão que houve em função do reequilíbrio econômico financeiro do consórcio DMLFM7, um pagamento que a gente acabou realizando, então, mas na provisão teve a reversão. Em relação às provisões do plano de saúde e previdência, foram em função do cálculo atuarial, realizados pela empresa Mirador, então um novo cálculo atuarial, refletindo aí nos primeiros 6 meses de 2020. Despesas de receita financeira, como já falamos, elas reduziram em 6,5%. Aqui, basicamente, redução da taxa de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos. E uma redução também das variações monetárias sobre empréstimos também, financiamentos, dadas as condições da economia, os índices de juros, de inflação do país atualmente exigentes. Em relação à conta de outros custos de despesa, aqui um incremento de 26,3%, em função de provisões, em função de estimativas de perdas para o Covid, de 5,9 milhões, e a quitação parcial daquela ação junto ao consórcio, que saiu de previsão e foi registrada efetivamente como despesa. Na página 13, falando um pouquinho dos efeitos não recorrentes, o principal efeito não recorrente aqui do segundo TRI de 2020 foi, então, o registro do PAI, o Programa de Aposentadoria Incentivada, na ordem aí de 13.964.000, e a margem EBITDA ajustada, passando de 41,1%, seria de 42,3%. Em 6 meses, a questão do PAI seria de 16 milhões, o efeito não recorrente, e a margem EBITDA seria de 43,2%, ante 41,4%. Na página seguinte, a página 14, como falamos dos ajustes regulatórios, nosso EBITDA realizado de 993 milhões seria acrescido de itens não gerenciáveis, como energia, material de tratamento e taxa de encargos, e o nosso EBITDA seria de 1 bilhão e 63 milhões, ou EBITDA de 44,4%. Na página 15, falando um pouquinho do balanço patrimonial, as principais contas de variação foram as aplicações financeiras, com um acréscimo aí de 238%, dadas as captações realizadas, até para reforço aqui do capital de giro, empréstimos e financiamento de debêntures também com uma variação atingindo 3,6 bilhões de reais. Além disso, a companhia, visando preservar o caixa, se utilizou das regras do governo federal de postergação de pagamentos de COFINS, PASEP, INSS patronal e fundo de garantia. Então, salários e encargos sociais também tiveram uma variação aqui de 22,8%. Nosso giro de capital de giro operacional de 27 dias. Na página 16, falando um pouquinho do fluxo de caixa, nossas atividades operacionais geraram caixa aqui de 906 milhões de reais, atividades de investimentos consumindo 447 milhões, atividades de financiamento trazendo 151 milhões de reais positivos, dado que o volume de empréstimos e financiamentos foi maior do que os pagamentos de dividendos ou financiamentos e arrendamentos. Ocorrendo assim um aumento no caixa de 610 milhões, passando de 274 milhões ao fim de 2019 para 884 milhões 206 mil reais ao final de junho de 2020. Queria também registrar aqui a presença da diretora
de Investimentos, a Dora Lúcia Conte de Oliveira, que também está presente aqui com a gente. Obrigado. Me ouve, Marcelo? Sim. Podemos seguir para as perguntas? Sim, pois não. Senhoras e senhores, iniciaremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Lembramos aqui aos convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. A primeira pergunta será da Débora Gama, da Mongeral. Débora, bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigada aqui por pegar minha pergunta. Eu queria só entender como é que está sendo o gerenciamento para a questão hídrica, né? Que vocês estão vivendo agora aí no estado. Existe algum CAPEX adicional que pode vir a ter que entrar agora num curto prazo para, enfim, trazer uma segurança maior de sistema? Como é que tá isso? Gerenciamento de demanda, enfim, junto misturado com toda essa questão de Covid, vocês vão fazer algum plano para tentar reduzir demanda, consumo de água para mitigar, para manter aí o nível de reservatório? Eu queria entender melhor essa questão. Obrigada. Alô? Pois não? Vocês conseguiram me ouvir? Só um minuto. Parece que o palestrante caiu. Ah, entendi. Só um minutinho, tá? Tá bom. Ele já volta. Voltou? Oi, Marcelo? Bom? Oi, voltou? Sim? Conseguiu ouvir a pergunta? Sim, conseguimos. Uhum. Conseguiram? Ah, então tá bom. Conseguimos. Bom, Então, tivemos ela está na linha com a gente aqui. Pode seguir com a resposta. tivemos uma queda repentina aqui, mas já restabelecemos. Bem, Débora, em relação ao CAPEX, nós temos um CAPEX por ano de 1 bilhão 301 milhões. Obviamente, essa questão hídrica requer algumas medidas rápidas da companhia, no sentido de preservar o máximo possível o fornecimento de água para a população. No entanto, entendemos que mesmo com esse CAPEX adicional que vem a ter em algumas obras, a gente entende que ficará dentro daquilo que está projetado para o ano, até porque a gente faz um gerenciamento no sentido de, eventualmente, postergar algum investimento que possa ser assim, deixado para o ano seguinte. Em relação ao gerenciamento da questão hídrica, eu vou passar aqui para o Júlio Gonchorowski, que é o nosso diretor de meio ambiente, e que está à frente de todas as tratativas no sentido de gerenciamento de demanda e das ações necessárias para o enfrentamento da crise hídrica. Olá, bom dia a todos. Bem, atualmente nós estamos num sistema de rodízio na região metropolitana de Curitiba, sobretudo, porque no interior do estado do Paraná, com exceção da cidade de Cascavel e uma outra cidade menor, não há problema de abastecimento no presente momento.
Na região metropolitana de Curitiba, na região leste do estado, é onde a situação se agrava muito mais. Primeiro, pelo que o doutor Abel já colocou, da pouca chuva. E o segundo são 3,5 milhões de pessoas a serem abastecidas. Hoje nós estamos com um rodízio de 1 para 4. Um dia sem abastecimento, com retomada do abastecimento em até 12 horas, e o restante dos 4 dias ou 3 dias e meio com abastecimento pleno. Evidentemente, vocês podem avaliar que é uma operação bastante complexa, onde são desligados 750 mil pessoas e ligados novamente 750 mil, ou seja, 1,5 milhão de pessoas entram nessa operação por dia. Contudo, as chuvas não estão ocorrendo, a previsão desse mês também é de chuvas abaixo da média, então nós estamos realizando vários estudos para a redução dessa demanda, do aumento do rodízio de forma mais ampla, mais dura, que deve se estender ao longo dos próximos 4 meses, até as chuvas de verão se tornarem mais intensas. Então vão ser feitas uma série de ações de rodízio, redução de demanda, campanhas publicitárias para que a população se engaje ainda mais no processo, além de ações mitigatórias. Curitiba tem uma grande região de cavas, que são áreas que armazenam água na beira do rio Iguaçu, sobretudo, pedreiras que guardam grande volume de águas, acima de 1 bilhão de litros. Então, uma série de estratégias para que cheguemos a setembro, passando de setembro, outubro, novembro, quando começa a época das chuvas. Nós entendemos que vamos conseguir manejar bem até o início do verão. Contudo, ao longo do verão também terão que haver ações para que possamos armazenar bastante água para o próximo período. Tá ótimo, obrigada. Ok, Débora, podemos seguir? Débora, ok? Ok, obrigada, pessoal. Muito bem. A próxima pergunta será do Gabriel Francisco, da XP Investimentos. Gabriel, bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia, pessoal. Uma dúvida rápida acerca do reajuste de 2020. Ele foi diferido 2 vezes, né, pela agência reguladora, e o que causa um pouco de desconforto não é tanto o diferimento em si, mas é um pouco não saber a magnitude do reajuste até o momento, né? Queria saber, assim, junto ao que vocês têm estado em tratativas com a AGEPAR, como tem evoluído essa questão para que a gente possa, pelo menos, haver o índice informado, embora, ainda que nesse contexto atual de pandemia, eventualmente a aplicação em si no tempo possa ser diferida. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, no contexto ainda de resiliência hídrica da companhia, como que está evoluindo a construção da nova barragem, que, salvo engano, é do Rio Miringuava, e quando ela vai poder adicionar capacidade de reservação adicional para a companhia, se o calendário previsto teve alguma alteração que vocês tinham falado antes. São apenas essas. Obrigado. Obrigado, Gabriel, pelas perguntas, tá? Bom, o reajuste da companhia, né, a data base dele é 17 de maio, e em 17 de abril, um mês antes, né, porque precisa ter um tempo de 30 dias da publicação, a AGEPAR prorrogou inicialmente por 60 dias, e depois ela prorrogou por mais 60 dias o prazo de divulgação do reajuste, ou seja, até 17 de agosto, quando vence, vamos dizer assim, o período que eles prorrogaram. Bom, recentemente teve lá pela AGEPAR a posse da nova diretoria, né, com 4 novos diretores ocupando a diretoria da AGEPAR, os 5 diretores. Então, eles também estavam num período que eles não tinham
vamos dizer assim, quórum, né, até para a decisão sobre essa questão. Nós iniciamos na semana passada tratativas com a GEPAR, no sentido de retomar esse tema, até em função de que as pessoas, os novos diretores já assumiram, e a gente está realmente mantendo uma agenda com eles no sentido de ver pelo menos qual vai ser o cronograma deles, como que vai ser essa questão da condução do reajuste, entendendo, né, também da parte deles que tinha além dessa questão da diretoria, né, que tomou posse recentemente, essa questão do Covid, né, e da própria crise hídrica, que de certa forma tira um pouquinho os holofotes dessa questão. Mas estamos sim em tratativas com eles para, claro, quanto antes possível ter, vamos dizer assim, uma divulgação, uma transparência, né, para todo o mercado saber exatamente como vai ser a condução do reajuste de 2019. Em relação à questão do Miringuava, a construção, eu vou pedir aqui para a Leura, né, ou para o Dr. Júlio aqui, para eles explicarem como que está o andamento das obras e, eventualmente, a entrada em operação. Bem, as obras estão em franco processo aí, né? A perspectiva é que até dezembro a gente tenha as obras concluídas. Não é uma obra simples, uma obra de terra que a gente tem alguma dificuldade com relação à umidade do solo e realmente está sendo um grande desafio, mas a empresa contratada ela está respondendo muito bem. A nossa expectativa é que até dezembro a gente finalize as obras e aí inicie a partir de janeiro o enchimento do lago. Como o Dr. Júlio comentou, a gente não tem uma boa expectativa com relação às chuvas de verão, né? Mas certamente a companhia vai envidar todos os esforços para que a gente consiga fazer o máximo de enchimento nos primeiros meses do ano, para que quando a gente chegue novamente no período de pouca chuva, a gente até aproveite essa água que vai estar sendo reservada lá dentro. Então, a gente está dentro do cronograma e permanece dessa forma. Só concluindo a informação, na região do Miringuava, nós temos em operação 2 transposições emergenciais que deveriam funcionar apenas até o início do verão, e elas vão se manter, as transposições, para garantir abastecimento da região sul de Curitiba e, como a doutora Leila falou, armazenar ainda mais água no reservatório para o período de inverno. Obrigado. Excelente, pessoal, muito claro. Se me permitirem um follow-up, com respeito aí, não ao reajuste, mas à revisão tarifária do próximo ano, há já algo indicativo em termos de calendário, quando se iniciarão as etapas preliminares de publicação da metodologia e outras questões para definir aí o timeline do processo, tendo em vista que as empresas pares que têm também revisão em timing parecido já o fizeram? Obrigado. Sim, essa questão do cronograma é algo que nos preocupa, né? Já há um bom tempo nós provocamos a GEPAR formalmente, nós fizemos pelo menos 2 ofícios para a agência para que ela nos desse subsídios em relação ao cronograma de aplicação da segunda RTP. Obviamente, o tempo foi passando e a diretoria acabou tendo uma mudança. E nós, novamente, agora já com a nova diretoria, também levamos essa pendência para que isso fosse, vamos dizer assim, tratado no âmbito da diretoria deles, para que nos dê subsídio para tão logo seja possível eles nos subsidiem com elementos para a contratação, né, de base de ativos, enfim, todo o cronograma que uma revisão tarifária requer. Entendendo também que eles estão recentemente empossados, né, então não cuidam apenas da Sanepar lá no âmbito da agência, mas também esse assunto já, com a nova diretoria, já tivemos a oportunidade de passar essa pendência e essa semana ainda a gente espera estar aprofundando todos os temas de reajuste, de RTE e outras pendências que a gente tem junto à agência, no sentido de tentar evoluir mais rapidamente a partir de agora, que é o momento, né? Agora eles estão já com uma equipe lá, tanto com a diretoria nova já formada, tanto com pessoas já contratadas, que também era uma dificuldade que eles tinham no passado. Então, acho que esses 2 principais problemas, vamos dizer assim, de pessoal estão sendo superados.
Então, a gente entende que, a partir de agora, a gente consegue ter um ritmo mais normal, vamos dizer assim, nas respostas em relação a esses assuntos. Perfeito. Obrigado, pessoal. Imagina. Bom dia para vocês. Opa, igualmente. Muito bem. A próxima pergunta será do André, investidor. André, bom dia. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de saber qual é a visão de vocês com o novo marco do saneamento e com a Sanepar, inclusive podendo expandir as operações dela para outros estados e até internacional. Finalmente. Bom dia. Quer que eu responda isso para você? Bom dia, André. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Aproveitando aqui para anunciar a chegada do nosso diretor-presidente, o senhor Cláudio Stabile, e eu vou pedir aqui para ele responder, então, essa questão feita por você em relação ao marco do saneamento, em relação também à eventual expansão das atividades da companhia aqui, conforme até a alteração legislativa recente. André, bom dia a todos os demais que nos ouvem. Agradeço pela presença de todos. E como você disse, há essa possibilidade, sim, da companhia expandir os negócios. Não tenha dúvida, há 2 semanas atrás, quase 3, o nosso governador ele sancionou a lei que modificou a atuação da companhia, territorialmente falando, não só para outros estados da federação, mas também para atuar no exterior. Mas claro que nós temos um compromisso ainda com aqueles municípios que nós já temos contratos, seja de concessão de programa aqui no estado, e nós temos que avançar nesses contratos também. Mas sempre também atentos a essas novas oportunidades, né? E certamente trabalhando em parceria com a iniciativa privada, ou mesmo com entidades públicas, porque isso é totalmente possível. Nós já tem um grupo trabalhando há pelo menos 1 ano em relação a esse tema e está bem maduro. Posso dizer para vocês que ele está num ponto assim bem interessante, mas ainda nós estamos falando tudo no campo hipotético, não é? Então, mas é claro que não dá para ficar fora dessas novas oportunidades que estão surgindo. Espero que eu tenha respondido o que você... Sim, respondeu a pergunta. Muito obrigado. É isso. Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar *9 no seu telefone, que estamos com o time da Sanepar à nossa disposição. A próxima pergunta será da Thaís, do Valor Econômico. Thaís, bom dia. Bom, detalhamento aí dessa questão da expansão de vocês têm alguma ideia de que tipo de oportunidade interessa? Por exemplo, vocês estão olhando aí esses projetos do BNDES que estão sendo estruturados e no exterior a gente estaria falando de quais países, região? Obrigada. Bom dia, Thaís. Obrigado pela pergunta. Obviamente, a gente, como o presidente falou, a gente olha para todas as oportunidades. Nós ainda não temos nenhuma que possa, nesse momento, ainda vir a ser divulgada, até porque são estudos, são projetos. Mas, assim, o PL realmente ele traz um novo tempo aqui para o marco de saneamento, novo marco de saneamento traz um novo tempo aqui para as companhias, e a companhia também não pode deixar de estar atenta a novas oportunidades. A gente tem realmente um estado de atuação um estado muito bom de atuação, que é o estado do Paraná.
mas o PL abre a possibilidade de a gente atuar em outros estados e outros países, por que não, né? Mas, obviamente, isso depende de cada projeto, da análise de viabilidade econômica e estrutura de cada projeto, da forma de atuação, se sozinho ou em parceria com a iniciativa privada, mas eu diria assim que é a preparação da companhia para a competição, né, que é algo que o novo PL traz. Mas nesse momento não podemos falar, pelo menos aqui, de novos projetos ou de algo concreto que já possa ser implantado, eu diria assim, rapidamente. Uhum. Certo, obrigada. Imagina, Thaís. Senhores convidados, lembramos mais uma vez a todos que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar *9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. Lembrando que estamos com o time da Sanepar à nossa disposição. Conosco agora o Fernando Dorzi, do Itaú. Fernando, bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu queria fazer uma pergunta em relação à crise hídrica, ainda fazer um follow-up. Quais medidas poderiam ser adotadas, dado que o nível de reservatório está bem baixo, né? Poderiam ser mais drásticas? Vocês poderiam adotar, talvez, bônus em tarifa, redução de pressão, né, para reduzir consumo, enfim. Quais outras medidas vocês poderiam adotar aí para salvar mais o nível dos reservatórios? Obrigado. Olá, bom dia, Fernando. Todas as alternativas estão sendo estudadas e analisadas. Nós já estamos com uma redução de pressão na retomada, por isso que eu falei que nós estamos levando até 12 horas. O decreto do governador do estado de crise hídrica nos permite que essa retomada se dê em até 24 horas, então nós temos uma margem com segurança legal de ter uma pressão reduzida por mais tempo. E fazer todo o arsenal que for possível para essa redução. Hoje nós estamos em torno de 30% da média dos reservatórios. O objetivo era chegar no mês que vem, no final de setembro, com 25%. Nós não vamos chegar a essa média, evidentemente, né, pela questão, a não ser. Tudo que eu coloco, evidentemente, depende das chuvas, né? Os institutos de meteorologia prometem boas chuvas para as duas próximas semanas aqui de agosto. Se isso efetivamente ocorrer, nós vamos chegar aos 25% que nós prevíamos em setembro. Mas nós estamos usando todas as alternativas, estudando todas elas, para não só o manejo que a Sanepar pode dar ao seu sistema, mas também o apoio da população. Nesse momento, sem o apoio da população, fica tudo muito mais complexo de nós atingirmos. Mas todas as alternativas estão sendo analisadas. Só complemento essa pergunta, o Júlio, muito bem colocado, mas entendendo o seguinte, há um planejamento feito. Então, nós temos cenários. Para cada cenário desse que se concretiza, nós temos uma ação já definida, já pré-definida, né? Tudo isso que o Júlio disse, inclusive dessa previsão dos 25% para o próximo mês, caso isso não ocorra, então nós já temos uma ação definida para que nós tenhamos aí, mitiguemos essa situação. Mas lembrando que há todo um planejamento. E a cada cenário que se concretiza, positiva ou negativamente, nós temos uma solução. Boa, obrigado, pessoal. Muito bem. Senhores convidados, para uma pergunta, basta digitar *9 no seu telefone.
Lembramos aos convidados que, caso tenham alguma pergunta ou algum comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. Muito bem. A próxima pergunta será do Gustavo Teles, do Itaú. Gustavo, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigado por aceitar minha pergunta. Eu queria só entender, né, do lado de vocês, se tem um nível aí de reservatório que dá conforto, né, quando vocês olham aí o final do ano, o fim da estação seca, né? O que seria um nível, esse 25% que vocês comentaram, é um nível que já faz sentido já dar conforto, assim, para vocês entrarem aí na estação úmida mais pro final do ano, né? Queria mais entender, assim, o que é um patamar que vocês enxergam como confortável aí pro fim da estação seca, né? Obrigado. Ok, obrigado. Como o presidente falou, nós temos para cada cenário uma estratégia. Então, o número de 25% dos reservatórios até setembro vinha da perspectiva que nós sabíamos que as chuvas dessa região leste do Paraná até setembro, elas tinham toda a tendência de ser pior que o pior cenário. E, efetivamente, praticamente isso ocorreu, com exceção do mês de junho, que as chuvas foram um pouco acima da média. Então, o número 25 para setembro era considerando também chuvas um pouco abaixo da média no verão, que nos dariam uma capacidade de recuperação dos reservatórios para março, ou seja, para o início do próximo ciclo de seca, acima de 70%. O que nos daria um conforto com a entrada do Miringuava, com outras ações que estamos fazendo de ter novas fontes hídricas, nos daria conforto para passar com tranquilidade ou com segurança o próximo período seco no inverno do próximo ano. É isso. Não, perfeito. Só para eu entender, então, se a gente tiver uma estação úmida então próxima da normalidade, vocês estariam vendo algo perto de 70% para março, mais ou menos essa conta. 70% é um índice que a gente entende que, se ele ficar na média, um pouco abaixo da média. Se nós estivermos na média, um pouco acima da média, a gente vai bater os 80%, que seria o ideal. Mas aí foge de todas as nossas possibilidades, né? Depende apenas das condições climáticas. Não, perfeito. Muito obrigado. Muito bem. Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta ou algum comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Mesmo que já tenha feito uma pergunta e tenha uma nova pergunta, por favor, asterisco 9, para que possamos abrir a sua linha, ok? Muito bem. A próxima pergunta será da Adélia, da Apex Capital. Adélia, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Só fazendo um follow-up na pergunta do Gustavo, nessa expectativa de retomar os 70% em março, considerando aí um nível de chuva muito próximo da média. Queria entender, assim, hoje, qual é a possibilidade disso acontecer, né? Ou qual a previsibilidade desse cenário acontecer?
Porque, mais para comparar também com o que aconteceu esse ano, né? Se isso já estava dentro das expectativas ou não e qual o nível de certeza que a gente pode ter para esse período, próximo período chuvoso ser próximo da média, né? Adélia, é o Cláudio que está falando, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, então. Assim como você nos ajudou no passado aqui, fazendo visita ao tribunal, vem aqui nos ajudar a fazer a dança da chuva também, que vai ser muito importante, tá bom? Aproveita aqui que você nos dá sorte, tá? Mas o Júlio vai falar tecnicamente aqui, tá bom? Um abraço para vocês aí. Evidentemente, nós usamos duas medidas para essas previsões, né? A curto prazo, ou seja, no cenário de 4 semanas, estamos usando os institutos aqui, CIMEPAR, Instituto de Meteorologia do Paraná, que tem nos dado uma boa previsão, inclusive das chuvas que estão previstas agora para as 2 próximas semanas. E usamos aquele Instituto IRC, se não me engano a sigla, o IRI, da Universidade de Colômbia, que nos dá umas previsões trimestrais de mais longo prazo. Então, nas previsões até janeiro deles, é positivo. Está se mostrando realmente na média, pelo menos, chuvas, expectativa dentro das médias. E a comparação para outros fenômenos similares que aconteceram no passado também mostram que nós devemos ter chuvas na média. Então, te diria que nós estamos bastante otimistas com essa previsão de podermos alcançar esses índices que eu comentei anteriormente. Perfeito, pessoal. Obrigada. Senhores convidados, aguardamos então novas perguntas. Para tal, por favor, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 para que possamos abrir a sua linha, ok? Estamos aqui com o time da Sanepar à nossa disposição.
Temos aqui uma pergunta do Gustavo Teles, do Itaú. Gustavo, por favor. Pessoal, só mais uma pergunta, obrigado aí de novo pela oportunidade. Só para a gente entender, né, como já está em vigor essa redução esse rodízio, né, que vocês estão fazendo já até pelo decreto do governador, a gente não viu, pelo menos, enfim, nos números aí, quando a gente olha o consolidado de vocês, né, um impacto relevante em volume ainda, né, o volume do 2T aí, ele, inclusive, teve um ligeiro crescimento, né, quando a gente olha ano contra ano, né. Queria mais entender, assim, o quão efetivo, né, estão sendo as medidas adotadas. Eu sei que é só a região metropolitana, né, que acho que está mais crítica a situação, e que essas medidas estão sendo mais intensas, né, e talvez o resto aí os outros contratos, enfim, as outras cidades que vocês atendem compense o que a gente está vendo de queda, né, na região metropolitana. Então é por isso que a gente vê essa dinâmica aí de volume consolidado aí mais próximo da estabilidade. Ou se não, né, se assim, quando vocês olham a região metropolitana, o consumo ele ainda está muito próximo desse número consolidado que a gente está vendo, ou se realmente esse número mais flat, aí, mais próximo da estabilidade, tem a ver com o aumento aí fora da região metropolitana, né? Bem, deixa eu te colocar primeiro em relação às economias efetivas. Como nós falamos, nós estamos no rodízio de 1:4, ou seja, um rodízio de 20%. 20% da população fica 24 horas fechada. Esse rodízio se transforma de 20%, evidentemente, quando tem a retomada, as caixas d'água são cheias, as pessoas fazem algum tipo de reservação, etc. e tal, e se transforma numa economia efetiva de 13%. Qual é o desafio para os próximos 2, 3 meses? É elevar essa economia efetiva próxima à casa de 20%. E nós vamos trabalhar sempre no consumidor residencial, que é onde você tem, evidentemente, o maior volume de consumo. Então, nesse momento, não há uma redução tão drástica, mas acreditamos que isso deve ser incrementado nas próximas semanas. Esperamos, até porque faz parte da estratégia, que a população realmente agora entre no jogo conosco. Não, perfeito, muito obrigado. Senhores convidados, lembramos a todos que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9.
Muito bem. Senhores convidados, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, retornamos a palavra ao Sr. Abel Demétrio para as considerações finais. Sr. Abel, por favor. Bem, em nome da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, agradecemos a participação e a presença de todos, virtual, obviamente, nessa teleconferência, nessa audioconferência, e desejando a todos uma ótima semana e cuide-se e fique bem. Abraço. Muito bem. Assim, a audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.